Boa tarde. Primeiramente, eu quero agradecer a participação de todos aqui presentes nesse nosso primeiro webinar, organizado pela BAP, com o tema Gestão de Escritórios de TI na Era do Covid-19. Eu fico muito feliz de estarmos juntos nessa nossa Semana da Propriedade Intelectual. O dia específico da API foi dia 26 de abril, caiu num domingo. Que bom quando cai num fim de semana que nós podemos estender essa celebração durante toda a semana. Quero agradecer demais a participação dos nossos palestrantes que se dispuseram a falar sobre esse tema que eu particularmente considero bem pertinente nesse momento tão peculiar que todos nós estamos enfrentando. Eu diria, na realidade, um momento que nos foi imposto de uma hora para outra a ser encarado. Dessa forma, nós convidamos dois sócios, advogados de escritórios de propriedade intelectual, com diferentes perfis e que vão nos passar um pouco da visão prática de como eles vêm administrando seus escritórios nesse momento de crise. Como vem sendo a adaptação à rotina home office, quais as políticas internas que vêm sendo adotadas, as estruturas tecnológicas, segurança da informação, possíveis soluções encontradas para alcançarmos um ambiente de normalidade, eu diria, até meia normalidade. Muito embora nós saibamos que o sistema home office já existe há algum tempo e seja adotado por diversas empresas, incluindo o próprio INPI, que sempre tece muitos elogios ao sistema de teletrabalho, ele funcionava de uma outra maneira, ou pelo menos de uma proporção muito menor a essa que nós estamos vivenciando agora. Então, nós também achamos bastante conveniente convidar uma profissional com uma especialização mais distinta, direcionada à comunicação e ao marketing, que vai nos trazer um olhar um pouco mais externo e vai abordar a importância mais do que nunca do marketing jurídico, a nossa relação com os nossos clientes e do comportamento que nós devemos tentar definir com a nossa equipe. Antes de passar a palavra ao nosso primeiro palestrante, só quero dizer que o formato do nosso webinário vai ser da seguinte forma. Os palestrantes vão fazer as suas apresentações. Durante esse período, vocês podem fazer as perguntas, deixar seus comentários no chat e, ao final das apresentações, os palestrantes vão respondê-las. Bem, agora sim, eu apresento o nosso primeiro palestrante, o Dr. Luiz Henrique do Amaral, advogado e sócio do escritório Daneman Simpson, vice-presidente da IPPI, Associação Internacional para a Propriedade Intelectual, membro de diversas outras associações nacionais e internacionais de IPI. Possivelmente a maioria de vocês já conhece o Dr. Luiz Henrique por questões óbvias, então eu vou tomar aqui a liberdade como moderadora de abrir mão de ler o currículo dele de forma mais extensa e detalhada para podermos explorar um pouquinho mais o Dr. Luiz Henrique. Dr. Luiz Henrique, a palavra é sua. Bom, muito obrigado. Boa tarde a todos. Espero que todos estejam bem, saudáveis, tentando viver nessa era do isolamento com o menor desconforto possível. Essa era do isolamento, sem dúvida alguma, está mudando as nossas vidas, está mudando a maneira com que a gente trabalha, com que a gente se relaciona, com a maneira que a gente vê o mundo. Eu acho que nós vamos sair na outra ponta desse isolamento social e dessa preocupação toda com a crise gerada pela pandemia, bem diferente do que nós éramos antes. Eu acredito que nas nossas relações pessoais, nas nossas relações familiares, nas nossas relações profissionais, tem muita mudança em andamento. E eu acho que eu agradeço à BAP por ter me dado essa possibilidade de relatar um pouco a nossa experiência e como a gente acha que a nossa área da propriedade intelectual vai caminhar, está caminhando, e como é que é o futuro disso tudo e como ele vai lidar. Nós estamos, sem dúvida alguma, num período de muita humanização nas relações. Todos nós passamos a ter, aí, até por força de um convívio familiar, de ficar num momento mais tranquilo em casa, alguns meditando, outros tentando passar por essa fase sem grandes danos. No nosso escritório, é uma operação muito grande, uma operação muito pesada.
e nós também estamos passando por todas as dificuldades, por todos os desafios que todos no setor e no mundo estão passando. Nós, no escritório, só para que a gente possa dar uma introdução ao assunto, bem no início de março, a gente já preocupado com as notícias que estavam chegando da Europa e da Ásia, fizemos logo uma reunião de emergência, procuramos um médico, que é um médico que nos atende no escritório para as questões mais complexas das nossas relações com os funcionários e com temas relacionados à nossa atividade profissional, e fizemos uma reunião com todos, e naquele momento a gente constatou, diante do quadro que a área médica nos relatava, nós constatamos que devíamos fazer imediatamente algum tipo de movimentação para proteger os nossos funcionários e para proteger a nossa operação. Era muito importante naquele momento que, ao passo que a gente protege os nossos funcionários, nós estamos também protegendo as nossas operações, estamos garantindo a continuidade do funcionamento do escritório. Então, tomamos uma decisão de imediatamente implementar o home office, até mesmo antes da própria declaração ou decretação do isolamento. Nós entramos, na realidade, acabamos entrando no nosso esquema de teletrabalho antes até das autoridades imporem o isolamento social. Tivemos que fazer isso de uma maneira muito emergencial. Nós tomamos a decisão de imediatamente, a partir do dia seguinte, já permitir que o teletrabalho acontecesse. Nós tínhamos talvez uma vantagem, porque em determinados setores do escritório a gente já trabalhava, ainda que muito modestamente, com a questão do home office. Nós já tínhamos praticamente 30 pessoas trabalhando em home office no escritório. Então, nós já vínhamos também investindo numa possibilidade de trabalho remoto, através dos nossos investimentos em TI. A gente já vinha com uma preocupação muito grande de garantir o funcionamento do escritório com o teletrabalho, porque já achávamos que essa era uma tendência mundial que se tornava cada vez mais forte. Mas não tínhamos ainda tomado uma decisão, seja tomar uma decisão de implementar nessa escala um teletrabalho, e nem, no fundo, não tínhamos nem tomado a coragem de tomar essas iniciativas, porque não existia um motivo que nos forçasse a gente a imediatamente tomar esse tipo de medida. A gente teve que ir pensando como que a gente ia fazer isso, mas com muita calma. Com essa situação, nós tivemos que, de um dia para o outro, tomar essas providências. Os sistemas, a gente teve que, de certa forma, imediatamente implementar aqueles sistemas que permitissem remotamente os funcionários tratar dos casos e trabalhar. Passamos imediatamente a adaptar os computadores, dividimos os grupos dentro do escritório, os grupos que já tinham computador em casa e já tinham acesso à internet. Então, esse era um grupo que recebia um determinado tratamento, porque eles já tinham estrutura. Nós tínhamos um grupo que não tinha um computador, vamos dizer assim, que pudesse realizar todas as tarefas, mas que tinham condições de fazer em casa, e para isso nós alugamos laptop para permitir que eles trabalhassem em casa. E um terceiro grupo que, na realidade, a gente permitiu que as nossas estações de trabalhos fixas de dentro do escritório pudessem ser levadas para casa. Isso tudo exigiu do nosso pessoal de TI, realmente foi um esforço muito forte, muito bem sucedido do nosso pessoal de TI, de ter que imediatamente formatar nos computadores os aplicativos, os sistemas, instalar os sistemas de acesso que permitissem a todos os colaboradores do escritório a remotamente continuar exercendo as suas atividades. Determinamos aos sócios responsáveis por áreas de se responsabilizar pela organização do trabalho dentro dessas áreas, dentro das áreas, criamos grupos com reuniões frequentes, todo dia. No início, eram reuniões diárias dos grupos para organizar o trabalho, para ter certeza que as coisas estavam fluindo. Tivemos que aplicar um pouco assim, na marra, uma forma de workflow, no sentido de controlar o que estava saindo, o que estava entrando, o que estava sendo apresentado, e criamos toda uma estrutura
para garantir que os clientes eram atendidos, que a gente conseguia cumprir os prazos, que a gente estava respondendo aos assuntos, que a gente estava conseguindo emitir as cobranças e que o escritório passasse a trabalhar totalmente de forma virtual. Nós tivemos muito sucesso, a nossa informática foi muito competente ao fazer essa implementação e tivemos que aprender no caminho. Na realidade, nós tivemos que montar o avião voando, né? Não tem sido uma tarefa fácil. Até eu sei que entre os nossos a nossa audiência devem ter escritórios de todos os tamanhos, grandes, pequenos e médios. Então, a primeira mensagem é que, primeiro, não tinha receita de bolo para ninguém. Todos nós estamos passando pela mesma adaptação e passando pelas mesmas dificuldades, seja o escritório pequeno, médio ou grande. Nós conseguimos, em 3 dias, colocar 850 colaboradores em teletrabalho. Conseguimos estruturar as reuniões, os setores, os controles e garantir que o escritório estivesse funcionando. Fomos muito felizes porque os funcionários perceberam que a nossa preocupação com a saúde deles, com as famílias, foi muito bem recebida por todos, perceberam esse lado humano do escritório em tentar evitar que qualquer pessoa fosse contaminada. Eu acho que, nesse momento que a gente está vivendo, a gente ter uma grande preocupação com as pessoas e a gente procurar lidar as pessoas com muito cuidado, com muito carinho, reforça o sentimento de pertencimento deles à organização, à sociedade e de buscar junto com a gente o resultado. Então, o que a gente percebeu é que todos os colaboradores ficaram muito envolvidos em organizar. Para minha grande surpresa, eu percebi que todos se envolveram de coração em fazer funcionar esse sistema de home office. É um sistema, como eu estou dizendo, que nós estamos aprendendo e evoluindo ao mesmo tempo. Não é fácil, mas nessa fase nós acreditamos no escritório que tivemos pleno sucesso na implementação do home office. Sofremos um pouco no início, nas primeiras semanas, mas depois entrou num curso de funcionamento super positivo e hoje estamos evoluindo e trabalhando sem qualquer solução de continuidade. Os clientes estão sendo atendidos muito rapidamente, estamos tendo o faturamento foi relativamente mantido. Acho que nesse momento todo mundo tem algum tipo de reflexo nas suas operações. Nós estamos com shoppings todos fechados, nós estamos com fábricas fechadas, nós estamos com operação de varejo dos nossos clientes sofrendo muito. Nossos clientes estão também enfrentando essa situação e, por conta disso, nós começamos também a receber informações de clientes que haviam entrado em férias coletivas e que, portanto, iam adiar os pagamentos, informações de clientes que estavam suspendendo determinados projetos, que é natural, pedidos de clientes por descontos, pedidos de clientes por mais prazo, e isso tudo a gente teve que lidar e negociar no dia a dia. E aí é mais uma lição, é importante nesse momento, a gente ter flexibilidade e sensibilidade, porque nós temos 2 situações, nós temos aquela situação legítima e temos muitas vezes a situação ilegítima de eventuais clientes que, por algum motivo, esse momento também facilita determinados pedidos de adiamento, de pagamento e de desconto. Então, a gente trata esse assunto dentro dos comitês do escritório. Nós temos, cada área do escritório tem um comitê, então tem um comitê de marca, comitê de patente, comitê de jurídico, comitê de contratos. Cada área tem esses comitês têm as suas tarefas, dentro das suas tarefas eles têm as suas competências, têm os seus grupos de trabalho. Então, isso vai de uma forma, o organograma mudou um pouco do escritório, né? O organograma se adaptou a essa situação e hoje a gente está no dia a dia lidando com todos os desafios desse momento. Por exemplo, toda a questão relativa à expansão, a projetos de expansão, a novas áreas, a novos investimentos, naturalmente que a gente também está, como todo o mercado, como toda a economia, a gente está avaliando e verificando
qual vai ser a velocidade da retomada, como vai se dar essa retomada, mas uma coisa que a gente procurou, depois da gente ter esse tratamento muito cuidadoso interno com os nossos colaboradores e com as suas famílias, a gente agora tem que olhar também para os nossos clientes com esses olhos, né? Entender as dificuldades que os clientes estão sofrendo, entender o momento, se adaptar às necessidades do cliente. Nós tivemos que suspender alguns programas de marketing e desenvolvimento. Basta dizer que na área de viagens, então, essa área cessou totalmente as atividades por enquanto, mas até nessa área a gente pensou o que fazer com a área. Pararam as viagens não vão retomar muito fáceis, os eventos vão ser cancelados, os eventos todos na nossa área estão sendo cancelados, já cancelou a INTA, já cancelou outros eventos que estão sendo adiados. Então, essa área de viagens é uma área que... Mas aí nós imediatamente reformatamos e começamos a pedir o pessoal da nossa área de viagem para verificar as oportunidades, as promoções, o que eles podem fazer hoje para quando a economia retomar, nós temos oportunidades identificadas e mapeadas para que a gente possa utilizar. Então, isso tudo foi acontecendo de maneira paulatina, mas hoje eu posso dizer com segurança que nós estamos em teletrabalho plenamente, com 850 pessoas, todos muito dedicados ao trabalho, todo mundo muito envolvido. Aquelas áreas, obviamente, que por uma razão ou por outra não tem o que fazer no teletrabalho, existem atividades que, eventualmente, não temos como... Não comporta o teletrabalho, porque são internas, questões internas que não tinham muito sentido. Então, para esses, a gente eventualmente deu férias coletivas, não utilizamos os programas do governo, achamos que temos que tentar também nos adaptar sem necessidade, pelo momento, de usar os programas do governo de redução de salário, redução de carga horária, de adiamento de impostos, de suspensão de pagamentos de fundo de garantia. Preferimos não entrar nisso, porque não precisamos naquele momento. Já tínhamos antevisto, assim que começou o problema na Ásia em relação ao coronavírus, nós começamos a uma preocupação em defender o caixa do escritório. Então, com isso, o que significa? Nós começamos a ver oportunidades de otimização de custos, de corte de despesas que não eram essenciais, visando a preservar a nossa saúde financeira. E, até o momento, conseguimos a gerenciar isso sem necessidade de lançar mão dos programas de emergência que o governo está lançando. Com isso, nós chegamos agora a uma outra fase do escritório que nós já estamos olhando a retomada, né? Nós já estamos começando a olhar, bom, até aqui tudo bem, como é que vai ser essa retomada? As nossas análises apontam de que a retomada não vai ser uma retomada repentina, nós não estamos esperando um salto econômico muito grande, eu acho que vamos sair, o mundo inteiro vai sair disso muito abalado. Basta dizer que hoje mesmo saiu a queda do PIB americano, já está em 5%, lá nos Estados Unidos já tem 30 milhões de pedidos de desemprego, aqui no Brasil a gente ainda nem tem os números corretos do desemprego, mas pelas todas as discussões a gente vê que vai haver um efeito muito grande no desemprego e vai haver um efeito muito grande na maneira das pessoas pensarem. Tenho muitas pessoas que eu tenho contato via vídeo, via lives e tudo mais, todos mencionando que as pessoas começaram a perceber que conseguem viver bem com muito menos, não há uma necessidade de tanto consumo para viver muito bem. Há uma preocupação que na retomada o contato social ainda vai ser um contato social inicial muito preocupado, nós não vamos mergulhar numa ascensão econômica e de aglomerações imediatas, então a retomada vai ser lenta e gradual. Mas nós, no escritório, já estamos nos preparando para viver um novo cenário. Então, para nós, hoje, o trabalho virtual, o trabalho remoto, os controles virtuais, eles vieram para ficar. Eu acho que isso já se transformou na nossa visão da profissão e do trabalho. Eu acho que vamos ter muito mais gente em teletrabalho no escritório daqui para frente.
estamos investindo agora, direcionamos o nosso investimento para a área de TI, de informação, para buscar fazer todos aqueles investimentos que vão dar as ferramentas necessárias para que todos os nossos colaboradores consigam trabalhar remotamente de uma maneira mais permanente. Isso eu acho que muda. E estamos evoluindo, olhando para o futuro com otimismo, acreditando que vai haver uma retomada e que essa retomada vai ser bacana, vai criar muita oportunidade. Nós estamos um pouco utilizando nesse momento aquele ditado que eu acho que foi do Churchill, de que nunca desperdice uma boa crise, né? Então, nós estamos aproveitando essa crise para repensar vários aspectos do negócio e acredito que a gente vai ter uma nova realidade no futuro. Bom, esses eram assim meus comentários iniciais, eu já estou aqui com os meus 20 minutos vencendo. Agradeço mais uma vez a BAP por ter permitido que a gente participe desse webinar e fico à disposição para, no momento seguinte, responder qualquer pergunta. Muito obrigado. Muito obrigada, Luiz Henrique. As suas colocações que foram de grande valia para nós. Eu pude observar dentro de toda a sua apresentação algumas palavras que eu concordo plenamente que hoje a gente precisa abraçar, né? Como a humanização, a sinergia com a equipe, a empatia e a flexibilização, que é a parte que nós temos que ter atualmente com os clientes também. Eu tenho certeza que todos nós absorvemos, aprendemos e vamos tentar aplicar aí em nossos ambientes de trabalho tudo que você nos passou, seja em momento de Covid ou não. A nossa segunda palestrante é a doutora Karen Cinnamon. Karen é advogada, sócia do escritório London Marcas, que fica em Londrina, Paraná. Nossa querida colega de ABAP Sul, seccional da ABAP, presidente da BNI Londrina, que é um grupo de network internacional, e como ela própria se intitula no seu currículo, mãe de 2 filhas e uma entusiasmada crônica. Karen, a palavra é toda sua. É isso aí, obrigada, Andréia. Gente, boa tarde a todos. Eu quero agradecer aqui, claro, Álvaro Loureiro, doutor Álvaro, pelo convite. É uma honra, receber com muita alegria. Quero felicitar também os nossos colegas palestrantes aqui, o ilustre doutor Luiz Henrique do Amaral, e a Regina também. É uma honra estar do lado de vocês aqui, viu? Bom, então vamos lá. Começa com Era uma Vez, né? Era uma vez um encontro da BAP Sul, que foi até o dia 15 de março, onde já tivemos algumas surpresas e comentários sobre um tal de Covid, que ninguém ainda tinha a dimensão exata de onde ia levar a gente. E no dia que eu fui pegar o avião ali de volta, eu já me choquei que a gente já teve lá 80% dos cancelamentos, ninguém no aeroporto, a coisa de um dia para o outro mudou totalmente. E, por sorte, assim, ou providência, né? O escritório, a London Marcas e Patentes, a gente está em reforma no escritório. Então, toda a equipe já estava trabalhando num coworking, juntos, porém num coworking, que inclusive chama-se Juntos, e todas as nossas máquinas e computadores estavam já em teletrabalho, em trabalho remoto dentro desse coworking, o que facilitou bastante a gente passar para o home office. Então, isso foi a primeira coisa que foi feita. Eu passei o dia inteiro do dia 16 de março em Viracopos, já liguei para a minha equipe e falei, gente, peguem cada um os seus computadores, que é o de uso deles dentro do escritório, levem para suas casas e vamos começar a gerenciar a questão da internet, alguma coisa muito próxima, não em números, mas em ação do escritório aí do Luiz Henrique. E aqui eu começo a primeira dica. Na verdade, eu elenquei, dentro da experiência que a gente tem, 9 dicas que podem servir para pequenos e médios escritórios. Esse eu acho que é o objetivo. A primeira delas, a primeira atitude é cuide de você. Cuide de você, respeite-se. Ninguém é bom o tempo todo, estava todo mundo cansado, na verdade, precisando de uma pausa. Agora já estamos precisando de outra pausa, enfim, mas
Naquele momento, essa pausa foi muito importante. Eu posso falar por mim, eu estava muito cansada, eu precisava de uma tranquilidade um pouco maior na minha agenda para até retomar minha saúde, porque é aquele ritmo alucinante que todos nós, acredito, estejamos acostumados. Então, primeira semana, a minha dificuldade foi querer trabalhar. Eu queria férias mesmo, assim. E agora a minha dificuldade é parar de trabalhar. Então, agora, simplesmente, se deixar, a gente passa a madrugada dentro trabalhando. Afinal de contas, a gente dorme e acorda no nosso trabalho. E sem contar que a gente acumula agora serviços domésticos e acumula, a família está junto e ele também precisa dar atenção e a turma fica carente se você ficar trabalhando o tempo todo. Então, é muita coisa para gerenciar. Por isso, a gente precisa, assim, ter misericórdia com a gente, sabe? Precisa acolher e respeitar e entender que é um momento atípico, que vai ter atuações atípicas também, e está tudo bem, vai passar, vai ficar tudo bem. Segunda, cuide da sua equipe. Eu gostei muito de ouvir o Luiz Henrique falando do cuidado que eles tiveram com a saúde da equipe, e realmente é exatamente o que ele reportou e que eu repito aqui. A equipe, ela se sente cuidada, nós somos os gestores. Então, essa proximidade com a equipe é muito importante, reuniões periódicas, para entender como eles estão emocionalmente, para entender as dificuldades, quais são as necessidades que a gente tem de adaptação. É um aprendizado contínuo. Na verdade, essa situação toda, esse cenário todo veio assim como uns 2 pés nas nossas costas, e agora a gente se vira, e isso nos impulsionou a tomar decisões e até recuperar projetos, adiantar projetos, como o Luiz também falou, que a gente estava andando num ritmo, agora a gente teve que acelerar assim absurdamente, né? Outra dica, gente, reconheça, celebre as pequenas superações, as conquistas da empresa. Agora, o pouco é muito, a gente está numa situação muito diferente. E o reconhecimento da equipe, a minha equipe aí é bem menor, mas o reconhecimento da equipe eu percebo que produz engajamento e aumenta a produtividade. Isso é certo, a gente já tem observado isso, o engajamento do pessoal está muito bacana, realmente eles vestem a camisa da empresa, e isso é um incentivo para a gente fazer mais e melhor. Delegar, e lembrar que delegar não é delagar, né? Acompanhamento, acompanhe a evolução, e buscar sempre o engajamento da equipe. Número 3, eu coloquei tenha. E aqui falando, pensando, claro, que se a gente for falar aí na Casnar ou nessas grandes empresas, claro que eles já têm isso muito, muito bem, e por isso estão como estão, né? Mas os pequenos, falando especialmente aqui para os pequenos, para os médios, tenham indicadores financeiros, DRE, fluxo de caixa, isso é importante, organize os dados, os indicadores da sua empresa, porque esses indicadores vão facilitar a tomada de decisões, ainda mais no momento desse, que a gente precisa de muita agilidade. Então, tudo quanto é indicador que você puder ter, desde financeiro, a gestão de pessoa, RH, seus clientes, mapeie quem são, o que precisam, para você poder, de repente, oferecer com mais excelência aí o que você pode ter para ele, para auxiliá-los, para facilitar a vida deles. Número 4, para, respira e observa o cenário. Encontre os benefícios e as oportunidades, porque elas estão aí. Benefícios do governo, quais são, as questões fiscais, e oportunidades de crescimento também, porque existe, tá? Número 5, repense seu negócio, inove. A gente vai ter que passar de protetores da inovação para os próprios inovadores, né? Então, repensar, acrescente serviços, e aqui eu repasso, eu estou falando para pequenos e médios, né? Mas repense seu serviço, o que você pode agregar em termos de produtos para os seus clientes, gere facilidades, gere valor no teu serviço para o seu cliente. Eu quero dar um exemplo lá da London, uma coisa que eu jamais imaginei que eu ia precisar e nem oferecer para o meu cliente, mas para a nossa realidade aqui,
Certificação digital faz todo sentido eu ter dentro do escritório para fazer. Então, a partir do próximo mês, a gente emite os certificados digitais dentro da empresa para os clientes, inclusive de modo remoto. Então, poxa, quem está acostumado com aquele outro estilo dos advogados, é duro, hein? A gente leva 3 dias para conseguir. Então, agora, com 15 minutos, eu consigo fazer isso para o meu cliente. Gere valor, gere facilidades para o seu cliente. Número 6, estude, aprenda, desenvolva-se. Eu nunca tive tanta necessidade de... Sabe, eu acordo querendo estudar, porque você acaba ouvindo tanta live, tanta coisa, e você vê a necessidade no seu escritório. Cara, você fala, onde que eu tô? Eu tô feliz porque eu passei a ignorante consciente, pelo menos, né? Eu não sei nada mesmo, isso não é de brincadeira. Então, vamos atrás, vamos correr atrás. E é isso aí, faz todo sentido nesse momento também. É melhor que ser uma ignorante e inconsciente, que esse é o pior dos cenários, né? Então, é isso. E eu destaco aqui a importância dos consultores, seja financeiro, gestão de pessoa, marketing, de neurociência. Uma coisa que está me incomodando a beça agora, falam, eu ainda não tenho nada de inteligência artificial dessas moderninhas assim no meu escritório. Como assim? Eu estou ficando para trás, não dá, entendeu? Vamos atrás de querer um consultor que possa me falar como eu posso empregar isso em prol do meu cliente, da minha equipe, da minha empresa. Número 7, fortaleça a sua rede de contatos. Só corrigindo aqui que é importante isso, eu estou como presidente hoje de uma das equipes do BNI, que chama BNI Connection. Lá a gente tem eu e mais 75 empresários, uns ajudando os outros, dando referência qualificada um dos outros, ou seja, é como dizer que eu tenho 75 bons empresários trabalhando no meu departamento comercial com as suas redes de contatos, isso é fenomenal, eu quero agradecê-los, inclusive. Desenvolva relacionamentos de verdade, respeite a cadeia dos seus fornecedores, não adianta eu sair pedindo também desconto para todo mundo e quebrar o cara que me fornece, porque aí eu quebro a cadeia, eu tenho que fortalecer a minha rede e não enfraquecê-la, porque ela vai me segurar. Então, promova e respeite parcerias. Tem aí um bom conselho é que na multidão de conselhos há sabedoria. Tenha consultores, tenha parceiros, tenha aliados. Cultive amizades que possam te ajudar, te agregar como pessoa, como profissional. E graças a Deus aqui na ABAP eu tenho muitos. E já quero colocar aqui meu agradecimento público a todos vocês que me impulsionam sempre. 8, ajude o maior número de pessoas e negócios que você conseguir, seja com seu conhecimento, seja com referência de negócio, envolva-se com as ações beneficentes, toque o coração das pessoas, não interessa se você vai doar fralda geriátrica para o asilo, se você vai doar cesta básica para sua funcionária ou para a família dela, não importa, envolva-se com as pessoas, porque isso reverbera. 7º, vou correr, comunique-se com o seu cliente. Lá na London, o que a gente fez? Eu fiz uma carta da diretora executiva, bem naqueles moldes dos CEOs de companhia aérea, sabe? Falando, gente, a gente está fazendo tudo isso, os nossos novos projetos são esses, as nossas dificuldades a gente tem superado dessa forma, a equipe está engajada. Comunicar, não adianta só fazer, o teu cliente precisa entender que você é tudo isso que você está fazendo, mais do que o que você fala. Traz ele para dentro da corporação. Quando ele sente o pertencimento, ele faz parte também da tua equipe, ele é um aliado seu, ele não é só um cliente, né? Então, comunique-se. Aqui a gente vai ter em seguida a Regina, aí vai ter suas dicas, né, Regina? Então, a gente tem buscado fazer o quê? Fortalecer e dar visibilidade para a nossa marca. Porque eu quero que nossos clientes, a região e o Brasil e o mundo inteiro, quando isso tudo passar, lembrem que a gente está aqui. Então, e aí já fica a dica. Agora, os pequenos e os médios, a gente tem um objetivo principal, que é sobreviver nesse furacão. Quem sobreviver vai se dar muito bem. Então, e assim, por último aqui das dicas, agradeça e honre aqueles que ajudam e apoiam você de qualquer forma, seja teu cliente, teu funcionário, sejam teus amigos, teus colegas de trabalho, porque isso reverbera e isso faz toda a diferença.
E a prova disso é que eu estou aqui ao lado, né, de celebridades, dos ilustres colegas. Por quê? Porque tocar o coração das pessoas faz diferença. Então, tem a ver com legado, tem a ver com a marca que a gente quer deixar no coração das pessoas, mais do que no mercado. E é pelo coração, e aqui a gente entra um pouco em Disney, Customer Experience, né? Toque o coração das pessoas, porque o bolso é consequência. E quando você for lembrada, porque você faz por eles, você vai ter sucesso, e esse é o objetivo final de todas as coisas, né? Ser reconhecido e ter um legado. É isso que a gente quer, e mais uma vez, por conta disso, quero agradecer mais uma vez o convite, uma honra, obrigada por vocês sempre estarem conosco, nos auxiliando, nos ensinando, nos impulsionando, nos inspirando, e somos o que somos hoje, por causa também de vocês, porque nós somos a soma daquelas pessoas que a gente se alia. Por isso, busque bem. Só terminando aqui com uma frase também, eu acho que é Eisenhower, não, Hemingway falou o seguinte, num diálogo no livro Adeus às Armas, ele fala o seguinte, quem está com você na trincheira? E o soldado pergunta, mas isso importa? E a resposta é, mais do que a própria guerra. Então, saiba quem está do seu lado, caminhe com segurança, vai dar tudo certo. Obrigada, gente. Obrigada a você, Karen. Imagina, você que nos ensinou aí com as suas 7 ou mais dicas, né, tão enriquecedoras e super interessantes. É curioso saber que no início da sua fala, você falou no dia 15 de março, e nós estávamos juntas, né? E voltando do evento da BAPSU, eu também já via essa movimentação no aeroporto, e foi tudo muito estranho. E hoje nós estamos aqui falando exatamente disso. Que bom, impressionante, eu também concordo com você, impressionante o acúmulo de trabalho que a gente tem absorvido durante todo esse tempo. Eu acho que é muita informação, além, obviamente, do gerenciamento do escritório, a gente tem que gerenciar informações novas, são várias lives, a gente tem que ouvir mais do que nunca outras áreas, né? Não só a área jurídica, porque isso é muito importante também, e além, claro, de ter que estar gerenciando o nosso lar, né? Porque hoje em dia todo mundo está tendo que aprender, quem não sabia, ou fazer, executar quem já fazia. Então, super interessante a sua visão, obrigada a você. Por fim, a nossa terceira palestrante a nos brindar com seu conhecimento é a Regina Marinho. Regina é uma profissional graduada na área de comunicação e marketing, com uma vasta experiência de mais de 20 anos e sócia fundadora da empresa Sempre Uma Ideia Marketing Jurídico. Agradeço a Regina, que aceitou esse desafio de falar aqui num ambiente tão específico, que é a área de propriedade intelectual. Como eu disse no início, Regina vai nos trazer algumas informações sobre como podemos nos comportar dentro desse novo formato, o que nós podemos fazer para melhorar o clima organizacional, gerenciar pessoas e até mesmo, apesar dos nossos brilhantes apresentadores já terem mencionado, mas quais seriam as oportunidades que nós podemos descobrir dentro de todo esse novo cenário que a gente está vivenciando. Regina, a palavra é toda sua. Eu gostaria de agradecer principalmente a BAP pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês, e além da gente compartilhar conhecimento, é uma oportunidade também de aprendizado. Espero contribuir com todos. Então, antes de eu conversar um pouco sobre a parte de marketing jurídico, eu gostaria de colocar um cenário, porque os escritórios de advocacia já vêm passando por uma transformação há muito tempo, quando eles deixam apenas de ser advogados e cuidar dos processos dos seus clientes para passar a serem empreendedores e terem que tomar conta das funções de TI, RH, marketing, fazer um pouco de tudo. Então, o sócio, estamos falando de perfis de escritórios menores, eles já vinham passando por uma transformação, porque se sobrecarregam.
Em seguida, nós temos a chegada da tecnologia, que é extremamente, traz uma rapidez, uma agilidade no mercado de informação e uma sobrecarga também dos caminhos que essa tecnologia vai trazer para os escritórios. Num terceiro momento, nós temos aqui essa questão da pandemia, que nos traz a um isolamento social. Então, as mudanças e a velocidade da transformação já vem vindo num ritmo muito forte. Nesse momento, onde as equipes estão trabalhando de forma isolada, mas que são cobradas da mesma maneira por um resultado, por uma interação, pelos seus prazos com os clientes, pelos seus processos, essas equipes têm que ser monitoradas, têm que estar com as suas estruturas organizadas. Cabe aos sócios e aos gestores estarem amparando essas equipes. Nesse momento, a gente já está mais de um mês, né, vamos dizer assim, trabalhando de forma remota, seja home office. Então, a gente já entrou num período de mais estabilidade, de aqueles processos que estavam mais difíceis de serem ajustados, as áreas de TI e marketing e todos os gestores já conseguiram colocar essas equipes em andamento. Então, hoje, o nosso desafio maior é manter um ritmo de trabalho, porque nós não sabemos ainda até quando vai esse período de isolamento, até quando a gente precisa manter esse home office de uma forma 100% com a equipe. Bem como colocou o Dr. Luiz Henrique, sabemos que nós vamos passar por isso e que vamos estudar essa volta, mas ainda não temos certeza de como isso vai ser. Alguns escritórios já cogitam não ter mais espaço físico, de manter suas equipes remotamente, porque quanto mais tempo nós estamos trabalhando home office, mais aprendizado a gente tem adquirido, mais capacidade de entregar os nossos resultados a gente consegue, e isso nos coloca numa questão: vamos voltar ao modelo anterior ou não vamos voltar? Então, eu entendo que para os escritórios menores, essa resposta ou essa flexibilidade é mais fácil, né? Para os escritórios grandes, com uma estrutura grande ou já num outro formato, é preciso estudar melhor isso. Então, esse é um grande desafio que nós temos hoje. Deu certo, o home office está dando certo, né? Conseguimos nos conectar com os clientes, fazemos reuniões por conferência, temos acesso a todos os processos, temos acesso à nossa rede, aos e-mails. Então, entramos numa fase de normalidade. A próxima questão é: queremos sair disso, queremos voltar ao trânsito, principalmente quem está numa cidade grande, as pessoas, o deslocamento que a gente leva também é muito grande. Então, é preciso repensar os modelos ou como a gente vai trabalhar isso, mas eu acho que ainda é cedo para a gente ter várias respostas. O que a gente precisa é monitorar, é realmente se manter informado e, principalmente, com o que a gente consegue entregar de resultado com os nossos clientes. Porque nós trabalhamos numa cadeia. Aquilo que impacta o nosso trabalho impacta também os nossos fornecedores e os nossos clientes, e por assim por diante. Então, estamos todos caminhando no mesmo barco. Claro que aqueles que estão com clientes em varejo, como bem disse, shoppings e lojas, tem uma outra dinâmica. Então, é importante estar muito próximo e entendendo a necessidade desses clientes. No segundo momento, a comunicação interna eu gostaria de abordar porque ela tem se tornado, sempre foi importante, mas nesse momento ela é fundamental. Não importa o tamanho do seu escritório, o que importa é que você tenha um processo e um fluxo de informação com os seus liderados, com a sua equipe, porque eles precisam se sentir que continuam fazendo parte de uma equipe, que continuam dentro de um processo da empresa. Que o fato de estarem distanciados, cada um na sua casa, ou num outro estado, não importa, suas filiais, você continua trabalhando para aquele escritório, com as mesmas demandas, ou tendo esse relacionamento entre as pessoas. Então, é importante que as ferramentas que você tenha para se manter conectado com essas pessoas
sejam constantemente usadas. Então, reuniões, os e-mails, conferências, não importa. Mas a equipe, nesse momento, passa por um sentimento de insegurança, porque ela não sabe, é a primeira vez que o mundo passa por isso, né? Um isolamento onde você não pode tomar, a sua liberdade foi tirada de certa maneira, né? A gente tem uma liberdade digital, mas não tem uma liberdade física. Então, isso é tudo muito novo. E a equipe se sente de uma forma insegura. Então, manter seus processos é importante, manter a equipe constantemente em conversa com os líderes, ou seja, com sócios, fazer as suas reuniões semanais, atuar muito próximo. E uma outra questão também é, cada pessoa tem um tempo para se adaptar. Nem todo mundo se adapta da mesma maneira. Então, é importante que o líder ou o gestor que está próximo dessa equipe perceba isso e consiga ajudá-lo nessa fase de adaptação também, né? Muitas vezes tem um problema com algum cliente, mas o distanciamento... Então, esse distanciamento não deve existir na forma concreta. A gente tem que usar da tecnologia para isso. Traz confiança para a equipe, que é um momento extremamente importante. As pessoas precisam se manter motivadas, precisam se manter engajadas, e elas têm que sentir que tem alguém liderando esse processo, alguém que vai continuar mostrando qual é o caminho para que todos possam sair disso de uma maneira fortalecida. Sem dúvida nenhuma, é o que eu acredito, a gente vai passar por tudo isso, mas nós vamos sair de uma forma diferente, com certeza. Nós vamos ter um olhar não só sobre o aspecto profissional, mas no aspecto familiar, relação com amigos, relação de trabalho, no seu consumo de entretenimento, esporte, tudo vai mudar, porque esse isolamento trouxe um impacto em todas as nossas relações pessoais. Mas sobre o ponto de vista dos escritórios, é fundamental que exista uma comunicação interna. Ah, mas eu não tenho um processo interno. Uma reunião de alinhamento semanal, coloca todo mundo no Zoom ou numa plataforma de reunião, já resolve o caso. Não precisam ser coisas muito elaboradas. O que precisa é estar conversando com essas pessoas e tendo abertura, deixando com que elas também coloquem o que elas têm de dificuldade, o saber ouvir. Isso é muito importante. Uma outra questão é a comunicação com os clientes. Esse é o momento de estar muito próximo do cliente, mas o que eu gosto, como sempre, né? Nós não podemos deixar de atender bem os nossos clientes, mas a questão digital, ela também nos coloca algumas restrições. Mas o que eu gostaria de salientar, ao estar próximo do seu cliente, você também tem que agir de uma maneira natural. Não é porque a gente está de uma forma isolada, trabalhando em casa, é que a gente tem que ser over, que tem que estressar o cliente com algumas coisas. Não é nesse caminho. Mantenha o seu diálogo de forma natural, como você faria se estivesse na situação normal, no seu próprio escritório. Então, coloque para o seu cliente, entenda o negócio dele, como a doutora Karen colocou, saiba qual a realidade que o seu cliente está passando e o que ele precisa de aconselhamento. Acho que esse é a grande entrega de valor. Você, com aconselhamento, traz para o seu cliente as oportunidades que muitas vezes ele não está enxergando. Você, num certo distanciamento, mas com seu olhar jurídico, você traz para ele isso. Então, mercados onde ele atua, entender como funciona a empresa dele, como a empresa dele está inserida nesse segmento. Isso também faz parte do marketing jurídico, né? Então, pontuar. E nesse momento, você não precisa fazer isso sozinho. Chama a sua equipe para te ajudar. Existe uma outra palavra que é muito importante, que é colaboração. Esse é o momento da equipe entender que todos fazem parte da empresa. Não apenas os sócios ou os gestores, mas é importante que haja uma colaboração entre as pessoas e que todos podem trazer novas ideias, sugestões, e que é o momento de avaliar essas sugestões, porque o escritório é formado por todos.
E se um perde, todo mundo vai perder, né? Então, faz muita diferença, não sobrecarrega e você sente que você está participando do crescimento do escritório. Eu acho que isso é muito bacana e, em compensação, também o seu cliente vai perceber isso, que você está muito ligado a ele de uma forma muito estreita. Isso é entrega de valor, né? É o que se espera também dessa relação de parceria de cliente e escritório. Ele não consegue mapear tudo o que acontece, nós também não, mas dentro do nosso target, dentro do nosso segmento, a gente tem esse olhar mais apurado. Uma outra coisa que eu gostaria também de salientar é a parte de produtividade, como a gente está remoto, como as pessoas estão se vendo, consigo controlar, não consigo controlar o que o meu funcionário está fazendo, como é que está a equipe. Nesse ponto de vista, eu colocaria que apenas mudamos de local. O seu comportamento profissional, o seu compromisso continua sendo o mesmo, seja dentro do escritório, seja dentro da sua casa. Então, você vai perceber, as pessoas que têm já um comprometimento e uma entrega, não tem razão por que estar mudando, só porque elas estão em casa. O que muda é que elas estão se adaptando a uma nova realidade, porque ela passa a ter que também se dedicar à família, aos filhos que estão em casa estudando, as questões domésticas. Então, ela tem que entender que ela precisa se adaptar a essa realidade, mas o comprometimento de entrega, de realização do seu trabalho, continua o mesmo. E eu acho que esse é o bom profissional. Ele tem que ser o mesmo, independente de onde ele estiver, né? Falando agora um pouco sobre a parte de marketing jurídico, esse momento, eu diria para vocês que é extremamente importante que haja um planejamento de marketing jurídico. Se até o momento você não pensou nisso, se o seu escritório não considerou isso no seu planejamento, pare esse momento, reflita. Nós estamos ainda não um começo de ano, mas nós ainda temos um longo período do ano pela frente e você tem que inserir ações de marketing, porque são elas que vão criar visibilidade para o seu escritório. O marketing, ele vai atuar diretamente na criação da sua imagem. Se você já tem uma imagem, ela vai consolidar isso e ela principalmente vai expor as suas fortalezas, aquilo que você faz de melhor. Então, marketing jurídico, respeitando, claro, o código de ética da OAB, você planeja suas ações. Regina, eu quero só fazer mídia digital. Muito bem. Hoje a gente sabe que a grande exposição está na mídia digital, porque nós não podemos participar de congressos, nós estamos limitados a algumas ações offline, que a gente chamaria de relacionamento, então você restringe, então nós temos hoje o digital para trabalhar. E dentro do digital você não tem apenas as redes sociais ou o Google, você pode trabalhar com diversas outras maneiras. O importante, antes de você definir qual meio que você vai, é saber o que você quer comunicar para o seu cliente. Então, definir as suas fortalezas, entender quais a sua área de atuação. No caso, propriedade intelectual, mas aquilo que você tem maior expressão, é ali que você tem que concentrar os seus esforços, se dedicar a isso. Então, dentre as mídias digitais, você tem as redes sociais, LinkedIn é extremamente importante, o Facebook é importante, mas hoje ele vem caindo um pouco. A gente tem o Instagram surgindo muito mais, né, se adaptando aos escritórios ao Instagram, onde tem maior visibilidade. São ferramentas importantes, mas não são únicas. Você tem que tomar atenção também em dois aspectos. Quando a gente fala de marketing jurídico, você fortalece o seu escritório, a imagem do seu escritório, a comunicação e a imagem e o seu advogado, o seu profissional. Então, os sócios, é importante que também tenham uma presença digital, que também tenham o seu perfil e saibam trabalhar a sua comunicação. Não deixar de lado isso, né? Porque hoje
Você é contratado por aquilo que você tem de capacidade de entrega de resultado e sua formação. Então, é extremamente importante também que os advogados cuidem da sua imagem. Voltando um pouco às mídias digitais, nós temos hoje algumas outras possibilidades, podcasts, webinar, as lives que têm sido feitas no Instagram, com o IGTV, artigos, a produção de conteúdo é extremamente importante, então precisa se pensar antes de ir para os meios digitais, quais são os nossos conteúdos, o que nós vamos escrever, sobre o que nós vamos falar, e principalmente para quem. Um terceiro pilar é entender qual é o perfil do seu público, para quem você de verdade quer falar. Bom, se eu tenho um escritório com a área de patentes, então eu acho que eu preciso entender quais segmentos de mercado que mais vão me demandar registro de patentes, ou direito autoral, ou marcas, ou a parte de direito digital. Então, é importante que eu entenda como funciona o segmento que eu quero atingir e qual é o meu público. A partir daí, eu faço uma comunicação dirigida, e isso potencializa muito mais os seus resultados. Então, é o momento de você parar, planejar, rever os seus processos, ver onde você está acertando e onde não. E isso faz parte de um aprendizado. Não tem nada de errado, caso você precisar corrigir a rota. E essa correção, ela também muitas vezes pode vir da sua própria equipe, que pode te ajudar. Então, faça com que eles também compartilhem, participem dessa divulgação do escritório, principalmente seu público interno. Então, podem compartilhar seus posts, podem curtir. Preciso ter uma pessoa dedicada para isso? O que eu diria é que você precisa planejar. Se você não tiver uma pessoa na equipe dedicada ao marketing jurídico, você pelo menos precisa planejar o seu tempo para que você se dedique a isso durante a semana, porque você precisa interagir com esse público. Então, isso também vai demandar que você leia as suas redes sociais, veja se alguém comentou, postou, fez alguma pergunta. O seu site é extremamente importante também, é uma ferramenta. Regina, o meu site é muito antigo, faz muitos anos que a gente não mexe. É o momento de olhar o site. Hoje você tem algumas funcionalidades a mais que podem ser colocadas. Contato via WhatsApp, abrir um chat, reforçar suas áreas de atuação, olha novamente o perfil dos sócios. Então, você tem recursos que você pode hoje mexer no site e na sua comunicação digital. Outro ponto também que eu gostaria de colocar é que, por mais que a gente esteja vivendo esse momento inédito na nossa vida, existem oportunidades que vão surgir. Por exemplo, alguns segmentos de mercado vão ter que se reinventar, como a área de esporte, como o segmento da área esportiva, a área de saúde, a área educacional, a área de entretenimento, porque são segmentos que demandam grandes aglomerações. E hoje a gente sabe que isso tem que mudar, ou pelo menos a gente vai pensar em mudanças, né? E por que não daí vão surgir oportunidades para registros de marca, para registros de patentes, para novos negócios, para empreendedores, a parte também de sustentabilidade. Então, são segmentos que vão estar muito, agora nesse momento, sendo repensados a forma como a gente consome tudo isso. Então, é extremamente importante também que a gente tenha uma pesquisa. Se você conseguir que alguém da sua equipe possa te auxiliar em pesquisa de mercado ou compra de estudos ou software que façam esse rastreamento de pesquisa, isso é muito importante, porque você vai conseguir entender qual é a tendência que o mercado vai seguir dentro da sua área de atuação. Isso vai te dando caminhos para você se reorganizar, para você levar o teu escritório dentro dessa tendência. Então, você não perde oportunidades. Então, estudos,
ou compra de pesquisa, ou que você possa ter uma pessoa na equipe que faça esse caminho de pesquisas. Nós temos, por exemplo, sites voltados, os próprios rankings jurídicos, são editoras que estão por trás desses rankings e constantemente eles têm alguns estudos de mercado. Então, você também pode usá-los como base também para entender esse momento atual. É um grande desafio, eu acho que a gente está reaprendendo várias coisas, mas principalmente a gente vê que existem outras formas de se trabalhar, outras formas de se relacionar e outras formas de fazer negócio, e que também funcionam. Acho que o modelo que nós vivemos nunca mais vai ser o mesmo, mas há oportunidades. Para isso, você precisa estar preparado, atento, e também colocar a sua equipe para te ajudar nesse sentido. O papel do líder, o papel do gestor é extremamente importante, porque a palavra final é sempre sua, por mais que você tenha a equipe junto. Mas cabe a você observar, cabe a você dar a chance das pessoas te ajudarem, porque hoje é um momento de colaboração. Uma outra coisa também que eu gostaria de colocar é que dentro do marketing jurídico, existem inúmeras possibilidades de atuar e que o Código de Ética permite. Então, não é preciso ter esse medo de fazer. Eu sei que alguns escritórios, ou existe ainda no mercado, uma resistência ao marketing jurídico por conta, né, das limitações da OAB. Mas ainda assim, e o provimento 94/2000 está passando por uma reformulação, algumas audiências públicas, mas até que saia um novo provimento, a gente tem aí um código que nos permite fazer diversas ações, e isso você não precisa ter resistência a fazer isso. Eu acho que entendendo bem como funciona, você tem aí uma ferramenta que é aliada ao seu negócio, que vai somar ao seu escritório, né? Então, cerque-se de bons profissionais, se prepare também para que você possa usar o marketing jurídico como mais uma ferramenta que vai fazer o seu escritório crescer. E eu acho que, nesse sentido, nós temos os caminhos, né? Em relação às mídias digitais, é fundamental que você esteja presente de uma forma ou de outra. Comece devagar, entre em uma rede social, sinta como funciona. Não é necessário fazer tudo ao mesmo tempo. Filtra aquilo que é mais adequado ao seu escritório, entende o seu posicionamento, e a partir daí você vai construindo a sua presença digital. No mínimo, você tem que ter o seu site bem construído, estar conectado no LinkedIn e ter uma segunda rede, que pode ser o Instagram ou o Facebook, depende do seu segmento. Manter esse contato online com seu cliente nesse momento, entender que ele também passa por uma mudança e respeitar o time das pessoas. Cada pessoa tem um time para agir e tem um momento certo também de resposta. Isso é o mais importante. Mas eu vejo que quanto mais tempo a gente está trabalhando ou com a nossa família em casa, é mais tempo de aprendizado e de reflexão. Porque quando a gente sair disso tudo, o mundo lá fora vai querer recuperar esse tempo, né? E eu não sei se a gente vai recuperar esse tempo da maneira como o mundo espera. Talvez a gente precise do nosso tempo, né? Então, eu gostaria de agradecer a todos vocês. Me coloco à disposição das perguntas. Eu acho que é isso. Obrigada, Regina, é isso, né? Quem não é visto não é lembrado. É um momento realmente novo e de desenvolvimento de habilidades comportamentais. Você falou muito da questão da liderança, e é um desenvolvimento comportamental, porque ser chefe não necessariamente é liderar, né? Então, eu acho que a gente tem que exercitar bastante essa questão.
Bom, o modelo do home office chegou para ficar, a gente viu, né? E vamos ter que nos adaptar a uma nova cultura, alterar a nossa rotina. Trabalhar remotamente não é para todos, nós vamos realmente necessitar de diversas orientações, mas a gente também tem que verificar e identificar que existe sim uma oportunidade, como no início foi falado aqui, um crescimento profissional, qualidade de vida, otimização de espaço. Eu acho que temos que considerar todas essas questões também. Eu vou agora passar as perguntas, que não são poucas, mas eu vou tentar aqui escolher algumas. A primeira pergunta para o Luiz Henrique vem do nosso colega, só um minuto que eu estou... Espera aí, Luiz Henrique, que eu peguei aqui. Bom, perdi aqui, a que seria para o Luiz Henrique. Mas tem uma aqui do Gonzalo Fernandes, que eu acredito que seja nosso colega uruguaio. Não acreditamos que a gente está acostumado demais à nova normalidade. Como voltaremos a essa normalidade? Ele não direcionou essa pergunta a ninguém, mas se alguém quiser comentar, eu acho que a gente nunca mais vai voltar à normalidade, né? A gente vai ter que se adaptar e entender como funciona o novo mundo, essa meia normalidade. Encontrei a pergunta aqui para o Luiz Henrique, que é do nosso colega Rodolfo Martinez. Luiz Henrique, parabéns pela excelente apresentação. Você destacou a adesão dos funcionários ao home working. Como você espera que será o retorno à assim denominada situação normal? Bom, eu vou responder, porque eu acho que a pergunta do Gonçalo e do Rodolfo estão na mesma linha, né? Isso. Sobre a volta. Quem disser que sabe como isso vai voltar, na realidade está exercendo aí uma futurologia difícil de ser definida. Pessoalmente, eu acho que a realidade vai mudar um pouco. O que é normal, o que era normal, não será mais o normal. Nós já estamos antevendo que o mundo vai ficar muito mais no ambiente digital, e especialmente para nós na área de propriedade intelectual, eu vejo que a atividade remota, que já vinha crescendo, não era atividade remota, não, vamos dizer assim, não veio de uma vez, quer dizer, veio de uma vez por conta do isolamento, mas ela já vinha ao longo dos últimos anos, ela se tornando uma realidade. A cada vez o mundo ficando mais remoto, mais virtual, as pessoas trabalhando muito mais virtualmente. Aliás, me chama até a atenção nos eventos. Antes do isolamento, a gente ia nos eventos da profissão, nos congressos, nos seminários, nas reuniões, e você já via quase que 80% da sala com o computador ou com o celular aberto, escutando a palestra e já resolvendo alguma coisa de trabalho. Então, já era uma tendência, só que eu acho que essa tendência agora vai ficar muito mais forte. E uma coisa que para mim, vai ser muito decisiva nesse retorno, como eu já antecipei, eu acho que esse retorno vai ser um retorno gradual, até porque não tem como, não há um cenário, com a realidade atual, não há um cenário de liberação imediata de todo mundo. Essa liberação vai ser gradual, atividades vão sendo retomando aos poucos, regiões vão retomar mais rápido, cidades, algumas vão retornar mais devagar, vai ser um retorno gradual. E nesse retorno gradual, acredito eu que as empresas e as pessoas vão estar muito mais ligadas em buscar trabalhar remotamente. E, com isso, o investimento que vai ter que ser feito e a preocupação que os escritórios vão ter que ter é de se aparelhar para conseguir trabalhar nessa nova realidade. É preciso se aparelhar, precisa saber quais sistemas usar, como esses sistemas vão funcionar, buscar uma maior automação das atividades. Hoje em dia já existem robôs que trabalham muito nas tarefas rotineiras, eu vejo que isso vai aumentar cada vez mais, eu vejo que as pessoas vão tentar estar mais virtuais, mais móveis, em vários lugares ao mesmo tempo. E isso só é possível se a gente tiver as ferramentas
adequadas. Nós, no escritório, nós não estamos preparando agora, no momento, para uma volta em que todo mundo vá para um espaço físico. Eu acho que é possível que a gente continue aí com uns 30%, 40% da nossa equipe trabalhando em teletrabalho. Não é um teletrabalho como esse que a gente está tendo agora, que é por força, todo mundo, ninguém se vê separado. Mas as pessoas comparecerem ao escritório 2 vezes por semana, trabalhar remotamente 3 vezes por semana, as reuniões serem todas nesses sistemas que hoje em dia, Zoom, Teams, Skype, enfim, tem tantas, GoToMeeting, que permite você fazer a interação com todo o grupo de uma vez. Aliás, a gente tem percebido, até no nosso escritório, e já encerrando, que as reuniões estão funcionando muito melhor virtualmente quando são presenciais. Presencial, a gente gasta 10 vezes o tempo que é necessário, porque tem muito bate-papo, muita interação, desvia, sai da conversa, vai para outra. Então, até tem se mostrado um veículo de bastante pragmatismo e objetividade utilizar esses sistemas. Luiz Henrique, deixa eu só aproveitar que você falou para terminar, mas tem uma pergunta que é muito interessante, foi direcionada a você, e eu acho que é de interesse de todos. É do Luiz Wagner Domingos. Como que nesse tempo de recessão como podemos manter o faturamento com novos e atuais clientes? De forma bem... Se você conseguir sumarizar isso. Se eu tivesse essa fórmula mágica, eu ia estar milionário. Eu acho que não adianta, quer dizer, algum tipo de reflexo vai haver. Tá, porque os nossos clientes estão também passando por uma situação muito difícil. Se você imaginar, por exemplo, eu tenho uma atuação muito grande no varejo, com o pessoal de franchising e grandes redes de varejo, o pessoal está fechado, está fechado. Ontem eu estava assistindo uma live do Caíto, da Chili Beans. Ele falou que a atividade de internet dele, as vendas online dele, representavam 3% do faturamento. No momento, representam 100% do faturamento. Então, o negócio ficou meio diferente. O que eu acho que o faturamento vai ser afetado de alguma maneira, os recebimentos vão ser afetados nesse momento, até o impacto maior é no recebimento, porque muitos clientes estão sem condições de pagar, estão sem caixa, estão fechados. Então, e num segundo momento vai retomar, mas eu acho que vai retomar também lentamente. Por isso é que eu acho muito importante otimizar a aplicação dos seus recursos, ter uma política forte de preservação de caixa, cortar os custos e despesas que não sejam essenciais para a operação, fazer os investimentos direcionados à área de TI para te dar essa mobilidade e buscar automação, porque ainda que o faturamento não retome ao nível que está, se você reduziu as suas despesas, você otimizou a administração do seu caixa e agora você está com uma alta taxa de automação das tarefas, é possível que a tua rentabilidade permaneça em níveis compatíveis ao que era. Então, uma coisa é o faturamento, a outra é a tua rentabilidade. Às vezes o faturamento cai, mas você toma determinadas medidas que faz com que a tua rentabilidade fique parecida. Então, essa seria a minha recomendação. Direcione a investimentos na área em que você pode crescer, nos clientes que realmente existe uma regra, né, de que 80% do seu faturamento vem por 20% dos seus clientes. Esses 20% têm que estar sendo tratados aí de maneira especial, com muito carinho, muito cuidado, muita proximidade. Você tem que estar olhando o custo. Hoje está todo mundo sensível a custo e eu espero que, aplicando essas regras, você consiga manter a tua rentabilidade. Obrigada, é ótimo ouvir de você isso. Tem um comentário para Karen, do Marcelo Leite. Bacana a sua fala, Karen. Não seria esse o momento de sairmos da nossa zona de conforto? Eu acho que sim, né? Entendo que sim, mas quero que você aí faça as considerações breves. Sem dúvida, né? Está na hora da gente quebrar a membrana e ultrapassá-la e enxergar principalmente as pessoas. Isso dá trabalho. Então, lembrar que o empresário é uma pessoa que é um gestor, que é também, às vezes, um pai, alguém, e isso dá trabalho.
A gente levou, como eu comentei no começo, levamos 2 pés nas costas aí, né? Então, agora não tem como a gente se acomodar. E, na verdade, em tempo nenhum a gente deve se acomodar, né? Mas esse momento só trouxe para a superfície um pouco maior de que isso é um fato. A gente não tem que se acomodar, não. Eu até acrescentaria aí a fala do Dr. Luiz, que é muito importante que os pequenos e os médios se estruturem. Não é nem só, no nosso caso, viu, doutor, não é nem só a questão super importante de TI, mas principalmente estruturação, dados de base, para a gente poder chegar nesse ponto de forma estruturada. Porque não adianta você querer crescer e não ter a base para crescer. Aí você vai atender mal e você vai perder o cliente em vez de ganhar, e vai diminuir ou até morrer em vez de crescer. Então, realmente, concordo com o colega, não é momento de acomodação. Muito pelo contrário, estamos trabalhando 10 vezes mais. Momento de reinvenção, né? Nós temos que nos reinventar. Agora, a Patrícia Falcão tem uma pergunta para a Regina. Regina, você não acha que o endomarketing também contribui, uma vez que os funcionários aprendem a se relacionar melhor e apreciam muito mais o local de trabalho? Sem dúvida. O endomarketing precisa estar estruturado e acontecendo, porque quando os seus funcionários têm uma clareza, com transparência daquilo que está passando no escritório, todos juntos vão estar entendendo a realidade naquele momento. Então, é preciso comunicar, sim, é preciso ter fluxo de informação, estabelecer qual a melhor maneira de conversar com esses funcionários nesse momento em que cada um está remoto, mas é preciso manter essa equipe informada de uma forma frequente e que essa informação seja única, a mesma para todos. Então, o endomarketing é extremamente importante. E também falar sobre as metas, os objetivos do escritório, porque assim você tem maior clareza e transparência de qual o impacto do seu serviço para atingir aquela meta, para atingir aquilo que o escritório precisa. Então, é importante, sim, que os funcionários estejam sendo constantemente informados, seja por um e-mail marketing, um comunicado interno, semanal, quinzenal, não importa. Aliás, eu acho que, assim, no mínimo, um semanal, você precisa estar conversando com eles. E para que todos estejam alinhados e entendendo os próximos passos. Eu acho que a gente está muito hoje numa comunicação do passo a passo. Vamos entendendo o nosso cenário. Hoje é de uma forma, amanhã pode não ser, porque uma notícia no jornal ou uma notícia que venha de fora já muda toda o nosso pensamento e o foco que a gente vai dar. Então, acho que assim, é uma comunicação, sim, importante para os empregados, para os funcionários, e que seja frequente, transparente e que mostre para onde a gente está seguindo. Ótimo. Bom, são muitas as perguntas. Antes de eu passar a palavra para o nosso presidente Álvaro Loureiro, doutor Álvaro Loureiro, fazer o encerramento, eu queria fazer uma última pergunta, e aí sim o Álvaro faz o encerramento, que vem do nosso colega Saulo Calazans. Acredito que o Luiz ou a Karen possam responder. Ele diz: ainda há focos de resistência às medidas de isolamento da parte de funcionários, clientes e correspondentes, com variadas posições políticas. Algum de vocês notou alguma dificuldade com relação a isso? Bom, se você quiser que eu responda, eu começo, depois a Karen continua. Não, eu não tenho, assim, não tenho percebido isso, não. Os clientes, nós continuamos fazendo muita reunião com os clientes, mas sempre via Zoom, todo mundo quer videochamada. Eu não tenho sentido por parte dos clientes nenhuma resistência ou nenhuma tentativa de forçar alguma reunião pessoal, nada disso. Acho que isso não. Nós temos alguns funcionários que continuam indo ao escritório, mas não passam de 10. Por quê? Aí são questões que a gente também tem que compreender. Por exemplo,
não tem, mora numa casa muito pequena, com 10 pessoas dentro, não tem ambiente para trabalhar, prefere ir para o escritório. Aí o que a gente tenta viabilizar é um transporte tipo Uber, para evitar o transporte público para a pessoa conseguir trabalhar. Ou então, um pessoal mais velho, nós temos uns senhores engenheiros aposentados que trabalham muito na parte patente com a gente, com traduções e tudo mais. Eles dizem, olha, eu estou sozinho em casa, isolado, estou deprimido, daqui a pouco eu morro de depressão. Eu vou caminhando até o escritório, vou ficar trancadinho lá na minha sala, não tem ninguém, então não tem risco, mas essa movimentação para mim é importante. Agora, como é que eu vou dizer para uma pessoa que tem uma certa idade, já passou por tudo na vida, que está sozinho, que não, eu não vou permitir de maneira alguma que você compareça. O escritório está vazio, não vai ter contato com ninguém. Então, eu acho que eu senti isso, mas fora essas situações assim, muito específicas e muito particulares, a gente não tem tido essa dificuldade, não. Ótimo. Karen, você quer fazer alguma consideração? Na verdade, o que a gente veiculou, inclusive nas nossas redes sociais, a gente mandou para os nossos clientes essa informação, a discussão política que foi tocada, né? Não vamos entrar aqui no mérito político da coisa, mas a gente tanto protege a economia, porque nós não paramos de trabalhar em momento algum, e também estamos do lado da saúde, porque estamos mantendo aí os nossos funcionários guardadinhos nas suas casas. Aqui em Londrina, o comércio está trabalhando até agora, em horário reduzido. Estamos aí com uma intimação para chegar do Estado, para fechar tudo de novo. Mas seja lá qual for o cenário, fechando ou abrindo, a gente não para de trabalhar. Então, por conta disso, também a gente acaba, neste caso, agradando gregos e troianos, né? Tá certo. Bom, o tema foi muito interessante. Quem sabe a gente não possa fazer uma nova versão pós-Covid-19, né? E falar futuramente do que vai acontecer. Eu queria agradecer bastante a presença de todos e agora eu passo a palavra para o Dr. Álvaro Loureiro fazer o encerramento do evento. Álvaro, a palavra é sua. Obrigada. Obrigado, André. Eu quero agradecer a todos os palestrantes e primeiro me desculpar pelo meu desaparecimento na abertura, que com todo mundo na internet, a minha caiu exatamente na hora que eu não podia ter caído, mas tudo bem, eu cheguei logo depois. Agradecer ao Luiz Henrique, a Karen, a Regina pelo tempo, pelas excelentes disposições e um detalhe interessante, que graças não à pandemia, mas a nossos recursos hoje de reuniões, nós tínhamos 195 pessoas ligadas na palestra. Então, é uma coisa que, se nós tivéssemos feito ao vivo, certamente não teríamos. Mais uma vantagem, né, indireta, que a passagem assustada para o digital, para o virtual, nos dá. Você tem pessoas de vários lugares, eu estava lendo aqui as perguntas, são comentários, elogios de todos os lugares do Brasil, foi muito interessante, e espero que possamos fazer outras virtuais ou presenciais com 190 pessoas. Obrigado mais uma vez e boa noite para todos. Boa noite a todos, obrigada. Boa noite, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite a todos. Muito obrigada pela oportunidade. Boa noite.